de Jesus Cristo. A mediunidade é uma faculdade natural, assim como a dos sentidos do corpo humano. Através dela, nós podemos manter contato com o mundo dos espíritos, receber amparo dos nossos anjos de guarda e servir de meio para amparar nossos irmãos em sofrimento. Entretanto, a prática da mediunidade requer muitos cuidados. Estudo, seriedade, renúncias e disciplina são algumas das condutas necessárias a todo aquele que deseja explorar o universo que existe na prática mediúnica. Quais são os perigos que a mediunidade pode nos oferecer? Ela influencia a saúde, o cérebro? Existe idade certa para começar? Qual a importância do estudo habitual? Essas são as questões que iremos tratar agora no Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Você que nos assiste pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita sirva como ferramenta de estudo e de iluminação para todos nós. Convidamos você a estudar conosco o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje, em especial, o capítulo 18 da segunda parte do livro, onde Kardec fala sobre alguns cuidados essenciais da prática mediúnica. E hoje, quem vai falar para nós sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade é o médico e expositor espírita Dr. Beraldo Martins. Dr. Beraldo, seja bem-vindo no nosso programa. Muito bom, estou aqui mais uma vez. Muito agradecido pela oportunidade de tratar dessa coisa tão bela que é a doutrina espírita aos nossos corações. E hoje, um capítulo pequeno, mas de suma importância, os inconvenientes e perigos da mediunidade. Mas eu, de entrada, já quero dizer, se existem perigos e inconvenientes, os benefícios e as conveniências superam de muito a mediunidade, que é esta luz, como diz os irmãos espirituais, que é essa luz que Deus mandou à Terra para iluminar. Que perigos são esses, doutor Beraldo? Vamos começar então. Perigos. Perigos do exercício da mediunidade. É um esforço intelectual. A mediunidade, ela lida com as emoções, porque você vê uma comunicação, tanto ela psicografada ou psicofônica, ela demanda emoção e demanda exercício intelectual. Ora, isso gasta energia. Você está ali, então está gastando as energias. E situações que nós vamos ver no decorrer do estudo, esses perigos acontecem, como piorar alguma situação de saúde, desencadear germes que já existem no cérebro de determinadas pessoas, que não preparadas para isso, trazendo-lhe doenças psíquicas. Agora, realmente, a gente tem que perceber isso. Algumas pessoas têm mediunidade, mas elas têm alguns problemas mentais, algumas dificuldades no cérebro. Essas pessoas que têm dificuldades no funcionamento cerebral, por mais que elas tenham mediunidade, é conveniente que elas eduquem a mediunidade, trabalhem mediunicamente? Você já está entrando aí direto no cerne da questão. Você vê que tem pessoas que estudam determinada área. Meus colegas, que eu conheço, alguns, têm um diploma de médico, mas no meio do caminho a mente falhou. Eles não podiam, eles não tinham preparo para aquilo. Estava em germe naquele cérebro, naquelas mentes, a doença, a fraqueza, que não
não permite que ele exerça a profissão. Você mesmo deve ter alguns casos conhecidos, e em qualquer profissão. Porque assim, escolheu a profissão errada, porque tem pessoas que não podem sobrecitar a mente, porque tem certas fraquezas provacionais mesmo. Nós não estamos nos referindo à obsessão, que é uma outra questão, que é também um perigo não para a mediunidade, mas para a humanidade em geral, porque a obsessão não é apanágio apenas de médiums. Pessoas que não têm a percepção da mediunidade, mas têm também a influenciação dos espíritos na forma de obsessão. Então, essa que é a questão. Então, a mediunidade, ela tem alguma influência no cérebro? Pois é. Nós ainda há pouco estávamos falando aqui sobre isso, que o cérebro é o órgão que reproduz o pensamento. O cérebro é o órgão que ele recebe os conhecimentos, os raciocínios, as ideias da mente, que é o espírito. A mente está situada no plano espiritual, do nosso espírito. O nosso cérebro é o órgão material que recepciona as ideias, as emoções. E, portanto, se o nosso cérebro estiver enfraquecido, se estiver com alguma dificuldade, aquelas vibrações numa frequência muito elevada, você já viu como os espíritos falam. Os médiuns jovens, eu lembro perfeitamente o Divaldo, muitos anos atrás, quando começava a mediunidade, ele começava a falar, quase ninguém acompanhava, porque as ondas são muito, a frequência é muito elevada. E o cérebro dele para acompanhar, só ele mesmo. Mas nós que estávamos ouvindo, às vezes não acompanhava o raciocínio. Então, nessa dificuldade de passagem da frequência da mente para o cérebro, entra a questão principal na nossa conversa. Então, nem todo mundo que chega na casa espírita dizendo, olha, eu tenho mediunidade, porque desde cedo eu percebo, vejo. Nem todo mundo chega às reuniões de educação da mediunidade. E para chegar nessas reuniões também, mesmo aqueles que chegam, não é de uma hora para outra. Há necessidade de alguns pré-requisitos. Vamos falar sobre isso? Você está levantando aí uma situação que por muitos anos na nossa doutrina espírita, aqui no Brasil, que é onde a gente lida mais, e a pessoa manifestava alguma alteração que se atribuía ser dos espíritos, ser mediúnica, levava logo para a mesa. Né? Até pela escassez de médicos que se tinha à época. Hoje a coisa mudou com os estudos das recomendações de Kardec, que ele fala que ele é uma ciência e não observação das normas, das orientações dessa ciência tem um preço. O preço é, às vezes, a pessoa adoecer, a pessoa, às vezes, se perturbar. Aí diz assim, mas o espiritismo perturba, por quê? Não, ele é uma ciência. Ciências médicas, ciências físicas, ciências de qualquer ordem, também tem pessoas que não podem, no seu cérebro não suportam. Olha, e o espiritismo, por ser uma ciência, ela entra nesse rol. Não é um apanágio espírita forçar a mente e desequilibrá-la. É uma situação de pessoas que têm a mente, que tem o seu cérebro, né, vamos dizer assim, porque a mente está elevada, às vezes a pessoa está com o cérebro doente, mas a mente é boa, porque teve um distúrbio no cérebro, na parte física, então elas não estão preparadas para receber e meditar, reflexionar sobre coisas muito complexas. É verdade. Quais são as atividades assim mais comuns, mediúnicas, na casa espírita? Na casa espírita, nós temos dois grupos principais, né? De efeitos físicos e de efeitos inteligentes ou intelectuais. O de efeitos intelectuais, esses é o grupo maior,
Porque de efeitos físicos, são poucos os médiuns, né, de efeitos físicos. São muito maior, muito maior o número de médiuns que não são de efeitos físicos, mas são médiuns de efeitos intelectuais, que é a psicofonia, que é de falar, chamamos de incorporação, né? A psicografia, que é escrever, que aí tem os vários tipos, a intuição, a mediunidade de médium audiente, médium vidente, como Kardec fala, e outros de efeitos inteligentes, que são muitos os tipos, mas os principais são esses que nós lidamos no dia a dia. E na de efeitos físicos, a materialização e as curas, as curas através do magnetismo físico e espiritual. Quando você trabalha com o magnetismo dos espíritos, os fluidos magnéticos, os espíritos manipulam na sua dimensão, e os fluidos magnéticos da dimensão da matéria. Você vê que está sempre uma coisa se encaixando na outra, né? A mente com o cérebro. Os fluidos magnéticos espirituais com os fluidos magnéticos materiais. Porque não tem como, nós somos em duas dimensões diferentes. Essas duas dimensões, elas se aproximam e se comunicam. E aí é toda uma ciência, né? Nossa conversa aqui, vamos passar longe de resolver todas as questões. Certo. Nos fale um pouco sobre as reuniões de desobsessão. As reuniões de desobsessão são reuniões de tratamento das pessoas com distúrbios ou agravos mentais, né? Agravos psíquicos, né? Porque aí fica sempre nessa dualidade, agravo psíquico e agravo mental. Geralmente anda até junto. A pessoa tem um agravo mental, acopla ele um agravo psíquico. São as debilidades do cérebro, mais as necessidades kármicas, atrai às vezes os espíritos cobradores. Nós falamos obsessão, são irmãos que vêm cobrar aquilo que acham que para eles é justo, mas pela lei de Deus eles têm mais a que perdoar, porque senão eles vão prorrogar um problema por várias encarnações. Mas certas enfermidades, antigamente a sífilis, né, a sífilis cerebral, que é um componente da sífilis, é a agressão ao cérebro, a neurosífilis. Então, deteriora o cérebro e a pessoa fica em certo desequilíbrio. No início, que o cérebro está atacado pelo vibrião lá da sífilis, né? Treponema pálido, não falo a palavra correta, vibrião da cólera, né? da sífilis, o treponema pálido. Ele destrói lá o cérebro, então o cérebro passa a funcionar mal. É como um aparelho que desgoverna. E aí os espíritos, os cobradores, aproveitam e vêm em cima, acoplam. Novamente, o plano espiritual atuando no plano material. No caso do cérebro, a mente do espírito no cérebro humano aqui. Através da mente, a mente do espírito atuando no cérebro do médium, via mente do médium. Né? Perispírito atuando no perispírito. Ou seja, a mente atuando na mente. E a mente do médium, essa que tem a ligação com o cérebro, canaliza as energias negativas e dá o processo da obsessão. Então, é abreviando aqui a questão da obsessão. E ela tem, como sabemos, rapidinho falando, uma gradação. A simples, a obsessão, a fascinação e a subjugação e até a possessão, que Jesus lidou muito com ela, a possessão, que era tido como epilético na época de Jesus. Jesus, ao expulsar aqueles espíritos, o Deimos, né? O menino que foi levado a ele ficou bom. E até hoje fica essa história. A epilepsia, o que ela é? Ela é orgânica ou espiritual? Aí provam que os médicos, né, assim, pesquisador, provam que a epilepsia ela tem o componente orgânico cerebral. Sim, tem. Mas existe a epilepsia essencial, que nós chamamos, que examina o cérebro todo e não acha nada. Mas o indivíduo tem crises terríveis, isso é o grande mal. E aí é que entram as obsessões. Quer dizer, os espíritos provocando
danos naquele cérebro que acaba lesando o cérebro. A obsessão intensa vai lesar o nosso córtex cerebral. Aí nós vamos um dia nos entender, né? Os pesquisadores do plano material dos pesquisadores do plano espiritual. Aí vamos nos entender, porque não está nem lá nem cá a razão. Junte os dois conhecimentos, que aí nós vamos ter explicação para uma série de fenômenos inexplicáveis. Então, essas reuniões de desobsessão, o foco delas é tratar desses fenômenos obsessivos, envolvendo as entidades. Mas como é que essas reuniões se dão? Porque a gente vê que no passado, essas reuniões, ordinariamente, tinham a presença daqueles que estavam padecendo dos problemas obsessivos. Na atualidade, já se pensa diferente. As reuniões acontecem em locais onde, naquele momento, a pessoa que está padecendo esse problema não se encontra, ou então está num local ao lado, contigo, estudando o Evangelho, né, recebendo algumas orientações. Como é que é esse procedimento atual? Esse procedimento, você foi falando, eu falei assim, ela vai chegar lá, você chegou. Experiência no trabalho que a gente participa, né? Até nesse caso, vou me referir ao Homem Integral, que até hoje o trabalho continua lá. O Homem Integral é uma instituição fundada pelo nosso querido companheiro, né? Eu, Pirédio, um grupo no interior, fundamos, né? Esta instituição tem uma proposta de fazer um trabalho para aqueles casos mais graves que as casas espíritas não resolvem. Então, as casas espíritas caminham para lá. Vou citar um último caso que tivemos que vai ilustrar isso que você falou. Uma jovem estava com um problema e não pôde ir lá, porque lá o tratamento da obsessão é o seguinte: vem o enfermo, eu converso, faço uma entrevista com ele, tenho a ficha, como Inácio Ferreira fazia, na Uberaba, Bezerra também fazia isso, fazia a anamnese dele, como a gente faz na medicina. Nome, endereço, o que sente, faça deixa ele falar, histórico, como numa consulta, né, médica, mas com viés espírita, porque na consulta médica você não faz certas perguntas e o caminhamento é um pouco diferente. Eu vou ver lá as questões psíquicas dessa pessoa. Tá bom. Aí a pessoa vai para a sala ao lado, que você falou, e então a gente faz o trabalho. Com os médios, cada cidade nos envia um médium ou dois, então tem aquele grupo ali para trabalhar. Nesse caso, na final da reunião, o espírito, que por acaso é um amigo nosso, lá do Noroeste, que desencarnou já estão quase 2 anos. Esse amigo serviu de médium? Hein? Esse amigo serviu de médium? Não, esse amigo em espírito se comunicou na avaliação para falar sobre aquele caso. É o Norberto Boechat. Você conheceu. Sim. Eu posso falar isso porque eu procurei confirmar se era o Norberto mesmo, porque falou, Norberto aqui e tal. Aí ele se comunicou e disse, olha, esse caso é muito difícil, dessa situação. É necessário que essa jovem seja trazida aqui. Ela ser entrevistada e depois aguardar na sala, porque a ligação está muito forte com esses espíritos, e para trazê-los aqui, no pedido que você acabou de fazer agora, não tivemos essa possibilidade. Então, para facilitar, ele vem com os espíritos, ela vem, os espíritos vêm junto com ela, aqui para facilitar o nosso trabalho, mas sempre fora, porque aqui no Rio, não sei se vou falar assim, mas não vou citar o nome. Existe uma instituição conceituadíssima que eu levei determinado irmão da minha família para se consultar, e eles levaram ele para dentro da reunião mediúnica. Olha, eu nunca vi coisa tão complicada. O espírito que se manifestou é uma mesa de mármore, os médicos ficavam,
e o chão de mármore, o espírito pegou o médico, quando pegou o médico, derrubou o médico na hora, assim, ele caiu, quase bateu a cabeça no granito. E a pessoa que foi lá assistir essa reunião, viu aquilo, ficou apavorado com aquilo, porque não conhece as reuniões. Quando viu aquilo, ficou apavorado. Acabou a reunião, ele partiu, tem muitas escadas, são vários andares, a reunião nos últimos andares. Meu Deus do céu. Aí ele desceu as escadarias lá embaixo, ficou correndo para pegar. Apavora o paciente. É verdade. Nem todos estão preparados para ver fenômenos espíritos, ainda mais esse que o espírito envolveu de uma maneira tal que o médico caiu, você já vê. Você veja, a gente sabe que os espíritos envolvem, os médiuns não devem cair, o médium deve ter equilíbrio, mas há situações complicadas em reunião de desobsessão. E se o médium não estiver bem preparado, pode dar esse vexame aí. Deixar o espírito derrubá-lo, né? Pois é. E a pessoa que não tem estudo, né, não está habituada, né, às reuniões mediúnicas, pode sentir-se mal, né? Então, você já sabe, aqui no Rio existia essa casa. Eu não sei se eles mudaram. Mas ela é muito famosa, né? E eu presenciei isso. Temos que ter todo cuidado, né? Hoje em dia a gente procura não levar o paciente para dentro da reunião mediúnica. Aliás, a reunião mediúnica nenhuma, nem de desenvolvimento, se não está na fase de desenvolvimento. Porque muitas pessoas estão com problemas mediúnicos, mais perturbados por questões obsessivas e acreditam que devem logo ingressarem num grupo de educação da mediunidade, quando a gente sabe que não é adequado, né, Beraldo? Tem que ter preparo. Como Kardec ensina, quanto mais a gente estuda o livro dos médiuns, medita sobre o livro dos médiuns, a gente vai vendo que realmente Kardec é um gênio. Eu converso isso com colegas de várias áreas, na área de engenharia, de área de medicina, na área de cultura em geral, como professores e tudo, todos admiram Kardec, porque ele tem uma maneira de explicar as coisas, questionando os espíritos, e as respostas vêm tudo entre aspas, até no livro dos médiuns, mas como é que é isso? Eu pensava, mas não é isso. Kardec é claro nas explicações, falta nós estudarmos mais o livro dos médiuns, para que não ouvirmos questionamentos sobre a doutrina espírita e a mediunidade e ficarmos, às vezes, procurando explicações em literaturas mais superficiais, que as pessoas acabam rebatendo e não tem realmente o peso que Kardec tem, a clareza que Kardec estuda as questões sobre mediunidade. E é de um bom senso fantástico. E parece que ao ler as obras de Kardec, a lógica de Kardec vai atuando em nós de maneira que a gente consegue ver os problemas sob outra ótica, a gente consegue ter mais clareza para a análise profunda das questões. Muito. É maravilhoso. Bem, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Acompanhe o musical Dor e Confiança, de Alan Filho, aqui do Rio de Janeiro. Nós voltamos já já. Descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar.
descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria sem perceber. Finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Olha, se você tem um smartphone, Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e nos acompanhe com as entrevistas, a nossa programação diária, as músicas. Tem tanta coisa, as visualizações, as orações. Veja também o nosso acervo audiovisual. Olha, gente, são mais de 1000 vídeos agora. Olha que coisa maravilhosa. 1000 vídeos tratando de assuntos espíritas, com correção doutrinária ali, mas também com músicas fantásticas, entrevistas. São divididos em 12 canais de exibição. Aí em qualquer lugar, você está num local ali parado, você já acessa a TV Nova Luz e pode iluminar o seu dia. E a gente fica feliz de você estar aqui conosco. Olha, eu estou conversando com o Dr. Beraldo a respeito da mediunidade, dos percalços, dos perigos da mediunidade. E olha, tanta coisa que esse companheiro de líderes espíritas, que tem mais de 30 anos trabalhando ali nas reuniões mediúnicas, pode nos trazer. A gente tem que aproveitar. Mas, doutor Beraldo, a gente se cansa quando trabalha mediunicamente? Você está falando, você me remeteu há 50 anos atrás. Oh, meu Deus do céu, agora que eu falei só 30. A primeira reunião mediúnica que eu fui. É mesmo? Naquela época que era mais aberta, né? Hoje está mais cuidadosa a admissão de pessoas na reunião mediúnica. Então eu era jovem e fui. E a médium era uma pessoa franzina, pequena, e o espírito que fez comunicar por ela, né? E ela com
controle, mas ele batia no peito. Eu fiquei com a pena, nunca esqueci. Ela tão magrinha, o espírito fazia assim nela, batia com força, revoltada, né? E aquela coisa. Mas a questão é isso aí. Ela era fraquinha, né? Franzina e tal. Ora, trabalhava o dia inteiro. Chegava naquela reunião de desobsessão ali. Um espírito, 2 espíritos gastando aquelas energias todas. Claro que a energia tem que ser recomposta. Tudo é assim, o carro anda com energia. Gasolina, vazou, você tem que preencher de novo. É o gás, né? Nós precisamos de alimentar, senão o corpo padece. E os fluidos nervosos, porque nós temos os fluidos nervosos ainda desconhecidos da medicina, mas nós já suspeitamos que os orientais já falam nisso, né? Na circulação por canais não físicos, de circulação de energias, né? Que os orientais tocam nesse assunto. E André Luiz também já fala quando ele fala no centro de força, né? Toca nessas questões aí. Então essas energias, elas vão sendo gastas. E precisa de serem repostas. Então há o esgotamento. O médico, para dar passe, o médico para trabalhar mediunicamente, ele tem que ter os cuidados. São higiênicos dietéticos, a pessoa não fala certo, tem que ter cuidado. Você não fazer uma coisa, trabalhar demais em qualquer coisa na vida esgota. A mediunidade é um trabalho. Trabalho diferenciado do trabalho material. É um trabalho psicofísico. Então são 2 energias aí, psíquico e o físico, né, do médium. Os espíritos amigos ainda nos refazem, nos dão energia para nos ajudar, mas estão gastando energias. E se os espíritos que estão nos assistindo não adivinham tudo, o Chico Xavier acontecia isso, o Bezerra do lado dele, um dia o Bezerra reclamou do Chico: Chico, você não me falou que você estava com tanta dor no olho? Tem uma passagem assim. O Chico falou: Bezerra, para que eu vou te incomodar? Eu sou uma mula, não vou te incomodar. E o Bezerra falou com ela: Chico, e eu que sou veterinário de Deus, filho. É passagem do Chico, que é muito conhecida, essa passagem. Mas então, porque há um esgotamento do médium. E o espírito não adivinha, porque nós tratamos as coisas dos espíritos, uma coisa assim no plano do milagre, das coisas fora do raciocínio normal. Como se eles fossem oniscientes, soubessem tudo, como se fossem deuses. Né? Não, os espíritos quem são os espíritos? Somos nós, desencarnados. Daqui a pouco, sei quanto, todos nós aqui vamos ser espíritos. Quer dizer, hoje nós somos almas, né? Porque assim Kardec definiu. Mas daqui a pouco viraremos espíritos. E não sabemos, continuaremos estudando, continuaremos discutindo, sem saber tudo. Então não vamos achar que os espíritos vão estar sempre adivinhando que eu estou precisando de energia. Se eu não me cuido, quem vai cuidar melhor do meu corpo? Sou eu. É verdade. Nós vamos fazer a nossa parte. Então o médium tem que tomar cuidado. O médico acabou de operar, quer logo voltar para a cirurgia, para a sessão mediúnica. Calma, aí você foi operado, você teve esgotamento, você tomou sangue, já teve. A mulher acabou, está 8 meses, 7 meses, quer ficar renomando. Não pode, minha filha. O seu neném está aí, usufruindo das energias, né, todo o processo reencarnatório. Guarda outra hora, faz orações, uma reunião de desobsessão, a grávida, não é adequada. Não é adequado. E mulher que ganhou neném, está amamentando, dá um tempo, tudo tem que ter um bom senso. Nem toda mulher é igual, e nem todo médium é igual. Há pessoas flutuantes de energias, que se sentem bem, tudo bem. Agora, outros são mais fracos, são pessoas mais reflexidas, mais débeis. Essas esgotam mais fácil os fluidos. Então, em tudo bom senso, como Kardec nos orienta. É um processo que gasta energias, mas tem médiuns com muitas energias. Cada um tem que se conhecer, estudar a doutrina e estudar a si próprio. Como é que eu estou indo na reunião, não estou sentindo mal, eu não vou mal, alguma coisa está errada. Médico que vai na reunião e chega em casa, estou fraco, irmãos,
tá, dor de cabeça. Vamos ver o que está havendo com esse médium. Será que ele está preparado para o trabalho que ele está fazendo? Será que ele não está sob a influência de um espírito que está acompanhando ele? Porque tem isso também. Os médios não estando bem vigilantes, às vezes as entidades o acompanham. Aí você diz assim, então é ruim ser médio espírita? Não, não é ruim nem bom. É a mesma coisa, é ruim ter ouvido para ouvir? Não é ruim nem bom. Porque quando você ouve coisas ruins, xingamentos e ofensas, é ruim. Mas e quando você ouve coisas lindas, músicas... Então, a mediunidade é mais um órgão, mais uma possibilidade que Deus colocou na Terra de se comunicar uns com os outros. A mediunidade, em vez de comunicar com os vivos, comunica com os chamados mortos, com os espíritos. Mas, então, vamos estudar mais para entender quais os médiuns podem e devem estar frequentando reuniões de obsessão numa frequência maior ou menor. Agora, doutor Meraldo, tem pessoas que têm jovens que apresentam mediunidade bem acentuada. A partir de que idade esses jovens podem frequentar uma reunião de educação da mediunidade para posteriormente começarem a atuar como médiuns na casa? Kardec aqui, e no livro dos médiuns, ele fez uma divisão. Pessoas nas quais a mediunidade ela se manifesta espontaneamente em tenridade. Pessoas que têm a mediunidade latente, mas ela não se manifestou. Que você, após um estudo, vai estimulá-la para desenvolver, educar aquilo ali, que é a mediunidade. Então, nesse grupo que precisa de estímulo para desenvolver, para se educar, tem que ter uma idade já madura. Não precisa ser já um jovem de 17, 18 anos, né, já está pronto, né, para um desenvolvimento mediúnico. Mas os jovens em tenra idade, até pela lei hoje em dia, a gente evita segregar jovens numa sala mediúnica. Hoje existem até restrições pela legislação brasileira aí, mas pela independência do culto e respeito ao culto, é que eles não se envolvem, mas há sempre um cuidado com jovens. Não vão estimular a mediunidade em jovens, porque não está na hora. Aí você diz assim, mas Kardec que fala isso, eu vou repetir o que ele disse. Então, com quantos anos? 12, 15, 17, 18? Ele fala, não, isso não é um critério dos espíritos, é um critério de você, do bom senso. Porque tem jovens tão robustos, tão conscientes, tão equilibrados, mais do que adultos que você está tentando desenvolver. Não é isso? O que necessita é uma maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral e maturidade psíquica, né, e física. Então, um jovem já com maturidade física, já trabalha, já desenvolve na faculdade. Tem jovens aí com 17, 16 anos já entrando na faculdade. Então, diferentes de jovens que têm mais dificuldades. Então, nós temos que analisar. Agora, aqueles em que a mediunidade aflora espontaneamente, quantos casos na televisão agora estão passando, né? Meninos falando sobre, vendo os espíritos, e descrevendo os espíritos, ouvindo os espíritos. Aí o pessoal fala, mas por que esses então não atrapalham nenhum coisa? Esses já são médiuns natos, já nasceram com a mediunidade aflorada. Para esses, você não vai pegá-los, e no jovenzinho de 5 anos, 10 anos, e ficar falando, esse é o espírito do papai ou da titia que você está vendo. Mas como é que ela é? Pergunta a ela. Isso aí é uma coisa muito inadequada. Estimular o jovenzinho a conversar com os espíritos. Mas se ele chega e diz assim, tia, eu estou vendo aqui um espírito aqui que está falando que é seu marido que morreu. Filho, tudo bem, mas vamos aqui, está com a nota. Disfarça o assunto, não fica puxando da criança, porque ela encara isso com naturalidade. Mas se você ficar estimulando, essa relação do espírito com a criança muda, porque entra o lado da emoção, esse espírito vai envolver essa criança mais, seu marido vai abraçar a tia, cria um clima, pois o menino não vai entender nada. Então, não estimular a mediunidade em criança, mesmo que seja espontânea. Agora, essa espontânea não faz mal nenhum,
Diz Kardec que após a idade for chegando, a maturidade, ele vai se lembrar de tudo. Quando ele estudar mediunidade, chegar a hora certa, então isso acontecia comigo. Aí ele começa a dar aqueles insights, né? Isso assim. Mas no momento que ele está jovem, cérebro imaturo, crianças, o cérebro amadurece até 7 anos, né? Que dizem que a reencarnação se completa mesmo aos 7 anos. E depois vai, 14 anos, é adolescência, ainda não está na hora. Aí passou a adolescência, aí sim, os mais amadurecidos, aqueles que até ajudaram Kardec, eram desse time, né, depois da adolescência. Mas são raras as pessoas com amadurecimento suficiente de poder se envolver com o fenômeno mediúnico. Como também você vai pôr uma criança adolescentezinha normal para estudar astronomia, para estudar coisas complicadas, ele não vai entender, vai pirar a criança, porque por coisa que ele não tem a base, o espiritismo como ciência entra nessa questão também de maturidade do senso, como você falou, senso moral e físico, maturidade do físico e da moral. Agora, doutor, até que idade é recomendável a prática da mediunidade? Existe isso? Tem. Eu tive que falar isso para uma médium de efeitos físicos. Ela fez a pergunta querendo que eu falasse o contrário. Aí eu falei a verdade com ela. Não, minha filha, a idade vai diminuindo o fluido vital. E o médio vai diminuindo. Mas o Chico falou, Chico recebia livros e livros. No final eu recebia quadrinhos assim, pequenininhos. Livrinhos, foram diminuindo os livros dele. Porque a capacidade dele foi diminuindo. Né? Então, e ele, graças à assistência que tinha, o nome que tinha, o que ele escrevesse lá 3 linhas, vale às vezes um livro sentimentalmente, tudo. Mas normalmente, nós, o comum das criaturas, que o Chico está num outro padrão, chegou a uma certa idade, está se sentindo já cansado para muitas coisas do mundo, das ciências do mundo, já aposenta. Por quê? Porque não tem hora de descansar a mente. Ou é privilégio? Não, isso não é prêmio nem privilégio, é porque se sabe que depois de certa idade começa a mente precisar de descanso. Então, chegando lá depois dos 70, o médium já tem que ir mais devagar. Reunião de desobsessão desgasta muito. Reunião de materialização desgasta muito. E eu falei do fluido vital. Você sabia que nós nascemos com a cota de fluido vital há tantos anos. E os nossos órgãos, funcionando, o fígado, o coração, o conjunto dos nossos órgãos, o fluido vital é que ativa os órgãos funcionarem. E o funcionamento dele elabora fluido vital. Eu gosto de um moto contínuo. Não é um moto contínuo, mas é a ideia do moto contínuo. O fluido vital estimula o funcionamento dos órgãos e o funcionamento dos órgãos produz mais fluido vital que circula pelo fluido sanguíneo e pelas outras vias que temos no corpo de circulação energética. Com a idade, os órgãos vão ficando velhos, o fígado, o rim, né, vai perdendo função, a absorção, tudo vai diminuindo a capacidade dos órgãos, né, você vai envelhecendo. A pele não envelhece, por dentro também. Não, a gente fica velhinho só por fora, não, fica velhinho por dentro. Só que a gente não vê. Se a gente fosse ver a pessoa por dentro, o cérebro encolhe, o cérebro murcha, o idoso, o cérebro dele, tá, assim, depois com a idade ele vai murchando. Se a gente faz uma tomografia, o cérebro diminui o tamanho. Então, é a idade. Então, temos a idade sim, temos que aceitar a realidade. A idade é um preparo para a gente ficar novinho de novo, reencarnando. É isso aí. Mas qual as orientações a respeito do estudo? É importante o estudo habitual para o médium? Sim. Sem o estudo habitual, nós ficamos desatualizados. E, voltando às comparações, você vai mexer com um aparelho novo que chega, nessa tecnologia nova que surge aí. Você não conhece o aparelho, como é que você vai pôr ele para funcionar? Você tem que estudar um manual, tem que estudar, perguntar para você mexer com aquilo. Ora, esses fenômenos, né, que acontecem nas mesas mediúnicas, a gente tem que estudar.
Eu já uma vez comentei aqui, um médium que comunicou, um espírito comunicou que ele morreu queimado e no final fez assim, coçando o médium. Terminou a reunião, ele estava cheio de bolhas, o médium. Aí eu fiquei assim, que negócio desse, eu nunca vi isso. Será que esse médium inventou alguma coisa? Eu fui pesquisar. Não é que já está tudo descrito na literatura. É um tipo de médium que ele incorpora a doença do espírito comunicante de tal maneira que ela se manifesta no corpo do médium. As queimaduras, as bolhas. Mas nesse caso foi até aí o lado engraçado. Que a esposa dele é enfermeira nível superior, da aula e tudo. Aí a esposa me ligou 2 dias depois: Beraldo, o que eu faço agora com essas bolhas, que está cheio de bolha? Eu falei: meu filho, você não é enfermeira, você tem que tratar com qualquer queimadura, queimou mesmo. Ela queria tratar com uma coisa também diferente. Você vê com as pessoas e fantasiam as coisas, que veio dos espíritos é diferente. Não, é queimadura mesmo, a bolha tratou e curou. E o Zimmermann escreveu um tratado de mediunidade, né? Esse Zimmermann é um juiz lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, parece. Ele, então, nele lá, ele já trata desses assuntos. Entra na categoria das chamadas impressões do martírio do Cristo nas feridas, que muita gente em oração, na história, essas narrativas que sangrou os Francisco de Assis, parece que aconteceu isso. Entra nesse capítulo. Como ele consegue, né, mentalizando o Cristo e orando, olhando aquilo que fosse as chagas do Cristo, né, na mão. Como é que chama isso? Estigma. É o estigma. Os estigmas do Cristo, né? E, então eu já vi isso ao vivo. Quer dizer, antes eu ficava, será mesmo que os franciscanos, o Francisco de Assis teve esse estigma? Eu não posso duvidar mais, porque eu já vi o médium com estigma do queimado. Olha só. Quais as suas orientações, como palavras finais, para aquelas pessoas que percebem a mediunidade, desejam caminhar no campo mediúnico? Porque há tanta beleza, mas também há a dedicação, né, e o amor. O estudo é o básico, né? Estudar mediunidade. E ter pessoas de conhecimento, autoridade moral, né? Para que ele converse com essas pessoas, orientadores das casas espíritas, de reuniões mediúnicas, já experientes, além de estudar, debater, discutir, e começando o desenvolvimento, está se falando do desenvolvimento, né? Começando do começo, saber concentrar, saber perceber fluidos, energias, é um processo que vai tratando daquilo com naturalidade, e depois começam as influenciações, os primeiros movimentos da psicografia ou das primeiras ideias que vêm. O médium chega às vezes para desenvolver, chega lá, senta assim, que é com o espírito, daí fala, não, o médium vai perceber que ele tem vontade de falar, então fale, já é o espírito que fala. Porque é difícil você ensinar isso só sentindo. Então o médium tem que estudar antes a teoria, para chegar na prática, ele vê que para desenvolver, educar, ele tem que usar o seu corpo. E se o espírito está tentando falar, fale. Mas eu que estou falando, claro, o espírito não está materializado, ele tem que usar os seus lábios, o seu aparelho fonador. Então é isso, estudo, experiência, e discutir com pessoas que já têm experiência, para não ter esses obstáculos aí dos inconvenientes da mediunidade. Muito obrigada, doutor Beraldo, pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer. Quantas reflexões para a nossa vida. Eu tenho certeza que esse é um material importantíssimo que vai ajudar você na construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Até o nosso próximo programa.
Neste mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.